Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para gravar o vídeo de destaque da lição desta semana da classe dos adultos. É isso mesmo. Geralmente quem grava esse vídeo é o irmão Herberson, mas por motivo de força maior, ele não pôde gravar o vídeo, então eu estou gravando. A lição é a lição de número 11 e o tema da lição é o homem do pecado. E nós, observando, estudando esta lição, nós identificamos que para nós entendermos melhor essa ideia do anticristo governando, nós precisaríamos abranger mais a ideia da escatologia. Então, nós fomos pesquisar e fomos procurar o que mais nós poderíamos inserir aqui para que pudesse ajudar você a compreender melhor esse momento da história, que será o momento do governo do anticristo. Então, nós chegamos à conclusão que é importante para nós entendermos escatologia, nós estudarmos também sobre o milênio. O milênio é um aspecto importante da escatologia. E para isso nós vamos dar uma passada aqui nas principais correntes teológicas sobre o milênio. Nós temos 3 correntes principais, onde uma se divide em 2, né? A primeira é o amilenismo, que o nome já diz amilenismo, o prefixo a é não milênio, eles não acreditam num milênio literal. Vem o pós-milenismo, né, que também segue aí uma ideia de que o milênio acontecerá, mas não será 1000 anos, mas terá sim um período de paz que é decorrência do progresso do evangelho, né? Essa é uma ideia bem fraca, mas está aí presente. E nós temos o pré-milenismo, que divide em pré-milenismo histórico e pré-milenismo dispensacionalista, né? O pré-milenismo dispensacionalista é o pré-milenismo da Igreja Assembleia de Deus, da nossa Assembleia de Deus, né? Então, infelizmente, nos falta tempo para nós abordarmos de forma bem mais extensiva o conteúdo, mas nós vamos aqui fazer uma visão geral de ambas as correntes teológicas sobre o milênio. Eu quero começar sobre o amilenismo. Vamos deixar o pré-milenismo dispensacionalista por último. Então, o amilenismo é o seguinte. O milênio é um reino espiritual de Cristo no coração das pessoas e também o reino de Cristo nos céus com os irmãos que estão no céu. Aí você já percebe que existe uma diferença bem grande do que nós aprendemos nas nossas escolas dominicais e nos nossos púlpitos da Assembleia de Deus sobre o milênio, que acredita no milênio literal, um momento da história em que Jesus estará governando aqui na terra. Jesus estará no trono de Davi em Jerusalém, a partir de Jerusalém. O amilenismo vai dizer que o milênio é um momento, é esse momento, o momento da igreja, e Cristo governa no coração das pessoas aqui na terra e governa no céu com os santos, né? Acerca dos eventos da grande tribulação e segunda vinda de Cristo, o amilenismo tem muito em comum com o pré-milenismo histórico. A diferença é que depois que Cristo voltar, acontecerá o julgamento final e será iniciado o estado eterno. Todos os teólogos, né, os desenvolvedores dessas correntes, eles desenvolvem também a ideia da sequência, né, da ordem cronológica de como acontecerá o fim dos tempos. Os amilenistas acreditam que a primeira parte é o que nós estamos vivendo agora, né, o governo de Cristo no coração das pessoas e no céu, né, como a igreja é herdeira das promessas de Israel, então Israel aqui não existe diferença entre a igreja e Israel. Israel não é mais diferente da igreja, né? Como os pré-milenistas afirmam. Os pré-milenistas dispensacionalistas, eles vão afirmar que Deus age com Israel de uma forma e age com a igreja de outra forma, né? Como a igreja é herdeira das promessas feitas à nação de Israel, o milênio é espiritual e não literal. Já está acontecendo na vida da igreja e não significa que é exatamente 1000 anos mais um período longo de tempo. Em segundo lugar, os amilenistas acreditam na grande tribulação, a ascensão do anticristo nesse período, né, de grande perseguição, e logo em seguida vem a vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja, e depois do arrebatamento da igreja instala-se o estado eterno, né?
é um aspecto, uma corrente bem simples, resumida em poucos eventos, mas que tem aí a sua importância e muitas pessoas que a defendem. O segundo é o pós-milenismo. O pós-milenismo é bastante interessante, mas ele já está caindo no desuso, né? A escatologia pós-milenista, como o nome sugere, afirma que o milênio ocorrerá antes da segunda vinda de Cristo. Olha só como que funciona o pós-milenismo, né? O pós-milenista acredita que a maioria das profecias apocalípticas já se cumpriram. Por exemplo, as profecias de Daniel, de Mateus 24, boa parte do Apocalipse, por exemplo, Mateus 24, lá aquele problema com Israel, a grande tribulação, para eles esse momento já aconteceu. Foi quando os judeus foram destruídos no ano 70, né, que o templo foi destruído. Então, para os pós-milenistas, boa parte das profecias, esse é um dos destaques muito importantes, boa parte das profecias da Bíblia, as profecias apocalípticas, já se cumpriram. E eles acreditam também que todas as promessas feitas aos judeus serão cumpridas na igreja. Isso inclui a promessa de uma era áurea. Olha só, eles acreditam em um período de prosperidade, em um período de paz, onde Cristo governa, só que a forma que eles defendem isso não é como os pré-milenistas dispensacionalistas, que diz que é depois do arrebatamento da igreja. Eles dizem que o evangelho vai avançar de tal forma e ele terá um sucesso tão grande que haverá esse momento de paz e prosperidade aqui na terra antes do arrebatamento da igreja, antes da tribulação. O milênio acontece com o sucesso do evangelho, que trará tempos de paz, mas através da igreja, baseado no que diz Apocalipse, capítulo 20. Uma ideia que é bastante interessante também dos pós-milenistas é que Satanás está preso. Eles entendem que Satanás está preso agora, né? Então, depois de duas guerras mundiais, né, a ideia do pós-milenismo ela enfraqueceu, porque o pós-milenismo diz que o evangelho vai avançar e haverá um período de paz, onde Jesus vai fazer esse período de paz, né? Não necessariamente ele vai estar governando aqui, literalmente, como os pré-milenistas concordam, mas haverá esse período de paz, depois haverá o arrebatamento da igreja e iniciará então o estado eterno, dando uma vazão aí para uma ideia de que não haverá tribulação. As tribulações que a Bíblia fala, as grandes tribulações de Apocalipse, Mateus e Daniel, elas já se cumpriram na ideia dos pós-milenistas, certo? Então nós vamos passar agora para os pré-milenistas. Primeiro, os pré-milenistas históricos, né? Pré-milenistas históricos ou clássicos. Esse é um das correntes teológicas do milênio mais antiga, né? Por exemplo, o chamado pré-milenismo histórico foi a posição dominante dos pais da igreja na teologia, entre os séculos 2 e 4. Há evidências para isso, né? Entre esses pais da igreja podemos mencionar Justino de Roma, Irineu de Lyon, Tertuliano e Cipriano. Eu vou citar aqui alguns teólogos famosos que defendem a ideia do pré-milenismo clássico. Pré-milenismo clássico. Nós vamos já ver a diferença entre o pré-milenismo clássico, que é o pré-milenismo histórico, e o pré-milenismo dispensacionalista. Uma das principais diferenças é o momento da grande tribulação e aonde a igreja estará no momento da grande tribulação. Durante a Reforma Protestante, William Tyndale e muitos dos anabatistas também defenderam o pré-milenismo, né? Os puritanos da Nova Inglaterra também eram pré-milenistas. Entre os batistas são contados Benjamin Catt e John Gill. No grande avivamento do século XVIII, Charles Wesley, Augusto Topley afirmaram o pré-milenismo, assim como os irmãos Andrew e Horatius Bonar e Charles Spurgeon no século XIX, na Nova Inglaterra. Na era moderna, nós temos Oscar Coleman, Russell Shedd, o grande Russell Shedd, George Eldon Lloyd, Wayne Grudem, que tem uma das melhores teologias sistemáticas hoje, MacGregor White e Millard Erickson, que também tem uma excelente teologia sistemática. Segundo
pré-milenismo histórico ou clássico, a ordem dos eventos podem ser resumidas da seguinte forma. Primeiro, época da igreja, momento que nós estamos vivendo. Esse é o primeiro momento. Quando eu estou, essa ordem dos eventos é a ordem do fim, tá? Praticamente todas essas correntes sobre o milênio acreditam que a partir do momento que Jesus encarnou, nós já estamos dentro daquilo que se chama o fim. É só uma questão de elencar aqui a ordem dos acontecimentos. E para os pré-milenistas históricos, a ordem segue a seguinte: época presente da igreja, né, que é o que nós estamos vivendo. Segundo, a grande tribulação de 7 anos, ascensão do anticristo e perseguição da igreja. Percebe que aqui já tem um fator diferente. O momento da igreja é o momento que nós estamos vivendo. Aí virá a grande tribulação. Não haverá arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Os pré-milenistas históricos defendem muito bem esta ideia, diferente dos pré-milenistas dispensacionalistas, que acreditam que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação. Os pré-milenistas históricos acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Esse é o segundo momento da descrição do fim. Terceiro, a volta de Cristo, né? Aí é o arrebatamento, né? A primeira ressurreição e a batalha do Armagedon. Quarto, inauguração do milênio, prisão de Satanás no abismo. Quinto, o fim do milênio, a soltura de Satanás, a rebelião das nações, que é muito interessante, né? Perceber que haverá um arrebatamento da igreja, Jesus virá, instalará o milênio e governará por 1000 anos, mas haverá ímpios, haverá pessoas que estarão convertidas apenas superficialmente e enquanto Satanás estar preso no abismo, eles não manifestarão a sua rebeldia, mas quando Satanás for solto e começar a influenciá-los novamente, eles se mostrarão rebeldes contra Deus. Então, Satanás será solto, né? E ele voltará a provocar rebelião por parte das nações. E no sexto lugar, a derrota final de Satanás, né? A ressurreição dos ímpios, o julgamento final. E por fim, o sétimo, o estado eterno, que não terá mais fim. Os pré-milenistas históricos podem ser chamados de pré-milenistas pós-tribulacionistas, né? Eles acreditam que a igreja estará enfrentando o período do governo do anticristo. Entenda, os pós-milenistas nem sequer acreditam em uma grande tribulação, em um governo do anticristo. Os amilenistas vão acreditar que essa grande tribulação até existe, mas que não haverá um reino milenar literal, que ele já está acontecendo na vida da igreja. E os pré-milenistas históricos vão dizer que a igreja estará aqui, sim, durante a grande tribulação. Satanás vai estar governando o mundo através do anticristo, através do falso profeta, das bestas. A grande tribulação vai estar acontecendo e a igreja vai estar aqui. A diferença é que ela será preservada. Por que que os pré-milenistas históricos entendem desta forma? Porque eles acreditam que Deus lida com Israel da mesma forma que lida com a igreja. Eles entendem que, como Paulo diz lá, em Cristo não há judeu, nem grego, não há homem, nem mulher, não há diferença. Todos são a mesma coisa. E por último, nós temos aqui o pré-milenismo dispensacionalista, que é o pré-milenismo da Igreja Assembleia de Deus, né? O que é interessante é que existem batistas que defendem o pré-milenismo histórico e batistas que defendem o pré-milenismo dispensacionalistas. Existem anabatistas que defendem um e também defendem o outro, e outro que defende o outro, presbiterianos reformados em geral que defendem um e que defendem o outro. Por exemplo, Russell Shedd é diferente da perspectiva de Augusto Nicodemos e assim por diante. O que é que nós temos que entender? O conceito de milênio, a ideia do milênio é bíblica. O problema é como as pessoas interpretam. Por exemplo, os pré-milenistas
dispensacionalistas, eles geralmente interpretam a Bíblia de forma muito literal. Por isso eles acreditam que basicamente tudo que está em Apocalipse irá acontecer de forma literal. Eles são chamados de fundamentalistas, radicais, né? E complexos demais, mas eles levam mais a questão para o lado literal. E por isso eles acabam sendo mais complexos nas suas ideias. Nós vamos ver aqui como eles são mais complexos. Olha só, o pré-milenismo dispensacional foi desenvolvido na Inglaterra em meados do século XIX, portanto ele não é tão velho, é jovem, né? Edward Irving e John Nelson Darby são teólogos bastante conhecidos. Esta posição concorda com o pré-milenismo histórico em muitos pontos, mas tem algumas áreas de diferenças muito importantes. Elas mantêm uma interpretação mais literal da Bíblia, e uma das doutrinas que mais destacam no dispensacionalismo é a ideia do arrebatamento pré-tribulacional da igreja, ou seja, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. A base deles para esse texto é Apocalipse 3:10, né? A carta à igreja de Filadélfia, que diz que por causa da sua perseverança, da sua fidelidade, eu vou, o texto diz, preservar, né? Eu vou guardar, melhor dizendo, eu vou guardar você da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, né? Olha só, os dispensacionalistas, né, pré-milenistas dispensacionalistas, afirmam que a igreja não passará pela grande tribulação. Haverá o arrebatamento da igreja, né? A igreja vai para o céu e estará acontecendo aqui a grande tribulação, o governo do anticristo, ele estará aqui governando. A igreja estará no céu nas bodas do Cordeiro. E com que base eles defendem isso? Um dos textos bíblicos que dá a eles respaldo é esse de Apocalipse 3:10, né? Aonde Jesus escreve a carta de Filadélfia dizendo que por causa da sua fidelidade, da sua perseverança, ela seria guardada do dia da grande tribulação. E claro, a maioria dos teólogos dispensacionalistas, claro, entendem que Filadélfia é uma imagem da igreja. Qual é o problema? O problema é que os contrários a essa a interpretação afirmam que a palavra guardar aqui, ela significa preservar. Tem o sentido de preservar, não de retirar. Os dispensacionalistas entendem que esse guardar aqui é retirar. Eu retirarei você da grande tribulação e você não passará pela grande tribulação. Os históricos, né, pré-milenistas históricos, vão dizer, não, Jesus está dizendo que ela estará lá na grande tribulação, mas ela não sofrerá a grande tribulação no sentido de que ela não perecerá. Ela será preservada mesmo estando na grande tribulação. Não há tempo aqui para nós aprofundarmos sobre isso, mas é um tema bastante interessante. Outro ponto importante do dispensacionalismo é como será a segunda vinda de Cristo. Eles dizem que ela se dará em duas fases, né? Jesus virá primeiro de forma secreta, né? Arrebatará a igreja, ele virá somente até as nuvens e nós o encontraremos com ele lá nas nuvens e iremos para o céu, para as bodas do Cordeiro, e enquanto isso estará acontecendo os 7 anos da grande tribulação, que será 3 anos e meio de paz, né? Onde o anticristo estará governando no governo mundial com paz, mas ele arrogará para si adoração, e Israel, que estará aqui como nação na terra, não aceitará e então iniciará o período realmente de tribulação, de extrema tribulação. Essa doutrina está ligada com a distinção radical que os dispensacionalistas fazem entre a igreja e Israel, né? Para eles, Deus trata com Israel diferente do que trata com a igreja. Que Israel ainda governará o mundo, que as promessas dadas a Israel no Velho Testamento acontecerão com Israel sendo nação. Por isso eles entendem que o milênio vai acontecer, que Jesus vai governar no trono de Davi, a partir de Jerusalém, e que Israel é a nação eleita, e nós fomos inseridos por causa de Cristo. Os dispensacionalistas, eles desenvolveram 7 dispensações. Eu achei interessante nós citarmos ela aqui.
elas aqui. A primeira é a dispensação da inocência, a segunda é a dispensação adâmica, que, na minha opinião, tem um certo conflitozinho aqui, elas são muito parecidas. Aí vem a noaica, né, que é a dispensação de Noé, que é o período de dilúvio, a dispensação da promessa, que é a dispensação abraâmica, a dispensação mosaica, que é a dispensação da lei, e o período que é a dispensação da graça, né, a dispensação da igreja. O último, que é a dispensação de número 7, seria a dispensação do milênio. Então, para os pré-milenistas dispensacionalistas, nós estamos vivendo a última dispensação até chegar o milênio. Ou seja, nós já estamos aí com 2000 anos da sexta e última dispensação antes do arrebatamento da igreja. Bom, e dentro desse contexto da dispensação da igreja, que a dispensação da igreja é a última dispensação, né? Já é o fim. De acordo com a maioria dos especialistas de qualquer das correntes aí sobre o milênio, a partir da encarnação de Jesus, nós já temos o início do fim. E para os pré-milenistas dispensacionalistas, esse período tem uma sequência, especialmente quando se refere ao período do arrebatamento da igreja. E essa sequência eles dividem da seguinte forma. Primeiro, nós temos a época da igreja, que é a época que nós estamos vivendo, né? Que é a dispensação da igreja, a dispensação da graça, ou dispensação do Espírito, como queiram nomear. Segundo, vem a volta de Cristo nas nuvens. Olha só, perceba bem que aqui nós temos uma distinção. É a única corrente que diz que a vinda de Jesus será em dois momentos, ou pelo menos é uma vinda em duas fases. Os dispensacionalistas gostam de dizer assim. Então, nós estamos vivendo o tempo da igreja, é o primeiro momento do fim, né? Aí depois vem o arrebatamento da igreja, que é um arrebatamento secreto, que só os salvos verão. Jesus não virá até a terra, ele virá somente até as nuvens, a igreja encontrará com ele nas nuvens e irá para o céu. Esse é o segundo momento do fim. Depois nós temos a grande tribulação. Logo depois que Jesus levar a igreja para o céu, vem a grande tribulação. A grande tribulação terá um período de 7 anos. Os dispensacionalistas dizem que será 3 anos e meio de paz, né? Onde o anticristo vai estar governando. Aqui nós vemos o anticristo inserido aqui nesse momento. O homem do pecado está aqui nesse momento, né, da história, nesse momento da história, governando. Segundo os dispensacionalistas, será 3 anos e meio de paz. E como ele vai arrogar para si o direito de adoração, e Israel não vai aceitar, então passará a ter um momento da grande tribulação, da grande perseguição, que durará 3 anos e meio. Depois desse momento, né, que Israel não vai aceitar adorar o anticristo, então o anticristo vai juntar as nações contra Israel para acabar com Israel. Nesse momento, então, Jesus vem do céu com a igreja e vai ser ajuntado ali no vale do Megido, né, as nações para lutar contra Israel, e vai ter a batalha do Armagedon. Então Jesus virá com a sua glória. Aí ele, vamos dizer assim, termina a sua vinda, porque a primeira fase, né, foi apenas nas nuvens. Agora ele vem com todo o poder visível, com toda a autoridade, com a igreja, prender Satanás. Satanás será preso e a partir daí iniciará o milênio. Depois do milênio, né, os 1000 anos de paz, com Jesus governando a partir de Jerusalém, Isaías, provavelmente se referindo ao milênio, diz que os jovens, quem morrer com 100 anos morrerá ainda jovem, quem morrer com menos de 100 anos será maldito. Ou seja, é um período de grande prosperidade, de paz, de muita saúde, um período totalmente diferente do que se vive hoje, mas também não é o período do estado eterno. Então, a igreja estará ali depois da batalha do Armagedon. Jesus virá e ele instaurará o milênio, ele governará a partir do trono de Davi, a partir
de Jerusalém, e esse é o milênio. Depois desses 1000 anos, Satanás será solto. E olha que interessante, durante o período do milênio, haverá nações que não estarão em rebelião explícita contra o reinado de Cristo por causa da prisão de Satanás. Satanás não vai estar influenciando elas, mas quando Satanás for solto após o milênio, ele voltará a influenciar essas nações. Mas, então, o Senhor Jesus irá derrotar Satanás e lançará ele no lago de fogo e enxofre junto com todos os ímpios. E depois disso haverá o juízo final e depois do juízo final o estado eterno. É nessa sequência então que os pré-milenistas dispensacionalistas descrevem como será os eventos dos fins dos tempos. Então nós já vimos aí os amilenistas, os pós-milenistas, os pré-milenistas históricos e os pré-milenistas dispensacionalistas. Espero que tenhamos ajudado você aí na composição da sua aula, para que você tenha uma aula abençoada. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima.